Você sabe quais são as políticas de reservas que, se violadas, estão sujeitas a penalidades? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Erinsp. E se você está aqui é porque, assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva agora nesse canal, porque semanalmente eu produzo vídeos, também artigos e também podcasts sobre esse assunto que vai fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são as regras, quais são as políticas de reservas. Toda vez que um agente, que um funcionário utiliza um GDS, eu já gravei um vídeo sobre GDS, eu vou deixar o link aqui acima. Sempre que trabalha com um sistema, ele deve seguir algumas regras, algumas políticas. Então, essas políticas elas são determinadas pela companhia aérea que o agente emissor está trabalhando ou fazendo a reserva, emitindo o bilhete, ou então através das regras da IATA. A IATA é uma organização internacional que ela representa mais de 85% das companhias aéreas pelo mundo. Então existem as regras da IATA, que são feitas através de resoluções. Eu já escrevi um artigo sobre as resoluções, eu vou deixar aqui abaixo se você quiser se aprofundar. E também cada companhia aérea ela tem as suas políticas, que normalmente elas estão ou no sistema da IATA do BSP, ou então através dos seus websites, nos seus sites na internet, eles têm as políticas de reservas deles. Eu vou aqui abordar quais são as principais políticas, quais são as principais regras, que se uma vez quebradas essas regras, a companhia aérea ela pode cobrar a agência de viagem. Essa cobrança, eu não vou entrar aqui a fundo, tá? Mas eu já escrevi um artigo sobre isso. A companhia aérea ela utiliza uma ADM, que é um formulário, é uma ferramenta que a companhia aérea emite, que a companhia aérea utiliza para cobrar uma penalidade ou por fazer qualquer tipo de cobrança, ela utiliza essa ADM. Quer saber o que é ADM? Eu vou deixar o link aqui abaixo. E a primeira política que eu vou abordar aqui é a reserva fictícia. E a reserva fictícia nada mais é que qualquer reserva feita com o intuito de não emitir um bilhete. Então, sempre que uma reserva é feita, o intuito é a emissão do bilhete. Quando a agência de viagem faz uma reserva teste, por exemplo, quando a agência de viagem faz uma reserva para segurar um lugar, quando a agência de viagem faz o agente emissor faz uma reserva com um nome estranho, ABCD, ou um nome de celebridade. Sempre que uma reserva é feita não para fins de emissão de bilhete, ela se trata de uma reserva fictícia, uma reserva que ela não foi feita ali para emissão de bilhete. Então, nesse caso, a companhia está monitorando, então se ela perceber que existiu esse tipo de reserva fictícia, ela penaliza o agente, a agência de viagem. Já a próxima política de reservas aqui é a reserva administrativa, a política de reserva administrativa. E essa política é quando, por um motivo ou outro, a agência de viagem utiliza o GDS para treinamento ou para teste. Então existe uma área específica no GDS para treinamento e para teste. Uma vez que a agência não utilize ou a companhia não utilize essa área específica de treinamento para esse tipo de prática, ela está sujeita a cobrança. A próxima política de reserva é a duplicidade. Na nossa indústria nós chamamos muito de DUP. Então essa duplicidade, sempre que existem duas reservas com o mesmo nome de passageiro, com o mesmo itinerário, mesma data, ela é caracterizada como duplicidade. Uma vez que é identificada uma duplicidade, ela caracteriza como quebra também de uma política. Ela está também sujeita à cobrança de penalidades, uma vez que é identificada a duplicidade, tanto de nome, tanto de voo, itinerário, qualquer tipo de duplicidade, ela é caracterizada como quebra de política. A próxima política de reservas aqui que eu quero abordar é o segmento casado. O segmento casado, ele é quando existem dois segmentos. Então, como é que isso funciona? O passageiro ele quer sair de São Paulo e quer ir para Tóquio, no Japão.
mas só que ele precisa de 2 segmentos. Então, vou dar o exemplo aqui de Istambul. Então, o passageiro ele vai para Tóquio, ele vai fazer São Paulo, Istambul, e Istambul ele vai para Tóquio. Mas só que quando o agente de viagem utiliza o sistema GDS para fazer uma reserva, ele tem que pedir para o sistema, ele tem que puxar no sistema como São Paulo, Tóquio. Quando ele puxa São Paulo, Tóquio de ponto a ponto, o sistema ele vai lá aparecer a disponibilidade, e aí o agente ele faz a reserva do trecho São Paulo, Istambul, e depois o de Istambul para Tóquio. O que caracteriza como quebra de segmento casado é quando o agente ele sabe que o passageiro ele vai para Tóquio, mas ele puxa primeiro, ele pega a disponibilidade primeiro de São Paulo, Istambul, faz a reserva, depois ele puxa de Istambul para Tóquio e ele faz a reserva na mesma classe. Isso se caracteriza quebra de segmento casado. Isso é muito importante, o agente de viagem ficar muito atento, que é contra-intuitivo, ele está fazendo a reserva de qualquer forma, o passageiro ele vai chegar em Tóquio, mas isso é quebra de segmento casado toda vez que o agente ele vai fazer uma reserva de ponto que utiliza 2 ou até mais segmentos, ele deve puxar o segmento de ponto a ponto, sempre origem e destino, e nunca de trecho a trecho. A próxima política de reservas é o abuso de sistema. E o abuso de sistema ele já caracteriza como fraude, ele já caracteriza como se o agente ele quis burlar uma política muito importante de reservas. Quando o agente de viagem, por exemplo, perdeu uma reserva e ele fez algum tipo de movimento ilegal para conseguir essa reserva de volta, ou alguma tarifa para conseguir uma tarifa mais baixa, ele burlou algum tipo de sistema. Então, assim, a gente já está falando de fraude aqui. Então, além da penalidade, a companhia aérea também ela se reserva o direito de também cancelar o contrato com essa agência de viagem e não permitir que ela emita mais o bilhete. Então, essa não é muito comum, né, esse tipo de fraude, porque os agentes eles sabem dessas penalidades e também da gravidade de que é burlar o sistema. Então, assim, eu honestamente nunca vi, ainda bem, né? Mas sempre bom tratar aqui nesse assunto. Nossa próxima política aqui é o churning. E o churning nada mais é do que quando um agente de viagem utiliza o GDS para fazer uma reserva para um passageiro e aí que ele cancela. Aí ele faz uma reserva de novo no mesmo voo, depois cancela. Então faz a reserva de novo, depois cancela. Então essa prática de fazer reserva e cancelar, ela é chamada na nossa indústria de churning. Cada companhia aérea, de novo, tem sua política, mas ela varia de acima de 3, acima de 5. De 3 a 5, ela já é considerado churning. Então, a companhia ela pode cobrar quando ela identifica que existe um abuso de, olha, está fazendo muitas reservas e cancelando várias reservas. Então, é caracterizado como quebra de política, como uma violação da política. Então, portanto, a companhia ela pode cobrar a agência de viagem através de uma ADM. A próxima política de reserva é o segmento passivo. E o que é o segmento passivo? Muitas vezes as companhias aéreas elas fazem ela faz a reserva no sistema dela, e permite que a agência de viagem utilize um segmento fictício, um segmento que não existe, que não está confirmado no sistema dela, somente para efeito de emissão. Então isso acontece muito com reserva de grupos, por exemplo. A companhia faz a reserva no sistema dela e a agência de viagem autoriza a agência de viagem a fazer segmentos fictícios para que ela emita o bilhete. Nesse caso, não tem problema nenhum utilizar o segmento fictício. O grande problema aqui é quando a agência de viagem ela faz uma reserva fictícia para emissão de um bilhete que não tem uma reserva ativa. Isso sim é uma falta grave, tá? É uma quebra de política grave que a companhia aérea, ela com toda certeza vai penalizar essa agência de viagem. E por último, e não menos importante, são os segmentos inativos. Então, todo o sistema GDS e o sistema das companhias aéreas, eles possuem alguns segmentos que não são confirmados.
Esses segmentos, eles são só para efeito de informação que a reserva foi cancelada, informando que existiu alguma mudança de horário ou de trecho, qualquer tipo de informação. Existem vários, eu tenho uma lista completa nesse artigo, vai lá e se aprofunda. Então, sempre que o sistema está passando alguma informação através de um status, ele é um segmento inativo. Então, esses segmentos inativos, apesar de não ter nada confirmado ali na reserva, ele fica ali na reserva. Então, é de responsabilidade da agência e do emissor do bilhete sempre limpar, sempre tirar esses segmentos inativos. Sempre que a agência de viagem não tirar, não limpar esses segmentos inativos das reservas, isso significa que é uma quebra de política, e essa quebra de política também é sob efeito de penalidade. A companhia aérea ela pode penalizar a agência de viagem. É bom você ficar sempre atento a essas políticas para que não possa no futuro haver nenhuma cobrança por parte da companhia aérea. Espero de verdade ter te ajudado nesse vídeo, com essas informações aqui quentíssimas em primeira mão, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!